Você está ouvindo a quarta edição do projeto Mestre dos Saberes, uma iniciativa da Fundação Municipal de Cultura de Balneário Pissarras. Esta audição faz parte de uma série de 10 com personalidades que ajudam a contar a história de nossa cidade. São depoimentos coletados há mais de uma década que enriquecem a memória coletiva e constituem um acervo importante para a formação da identidade local. Essa terceira audição traz a conversa com Janete Teixeira Cardoso, em encontro realizado em sua própria casa em junho de 2010. Natural de Paranaguá, mas filha de catarinenses, Dona Janete, como ficou conhecida, foi diretora da maior escola da cidade, o então Colégio Estadual Alexandre Guilherme Figueiredo. É lembrada pelo zelo de sua gestão e pelo estilo disciplinador que implantou. O jeito aparentemente rígido escondia, entretanto, uma professora amorosa e genuinamente preocupada com a educação, especialmente dos mais necessitados, para os quais organizava eventos para cobrir despesas de uniforme e materiais didáticos. Famosa por suas quadrinhas, muitas das quais já publicadas em seu livro Memórias de Todos Nós, de 2019, tornou-se uma discreta cronista dos fatos da cidade. Algumas delas estão presentes nesta entrevista, que traz muitas memórias de pessoas e fatos que fazem parte da história local. A conversa com Dona Janete foi mediada por Carla Aline Christensen, em uma audição prestigiada por membros do COMPAC e outros, entre eles o então vereador Luiz Fayad e o escritor Luiz Ferreira da Silva. Bom, hoje nós estamos aqui com a Dona Janete Teixeira Cardoso, professora do município de Pissarras, professora estadual, famosa pela escrita de suas quadrinhas, onde ela registra a história do município, a história da família, os fatos mais importantes. No final, ela vai ler algumas quadrinhas pra gente, né, Dona Janete? E agora a gente vai falar mais dela e da história que ela acompanha de Balneário Pissarras. Primeiro, Dona Janete, onde a senhora nasceu? Eu nasci em Paranaguá, na Vila do Cio, e com 2 anos apenas meu pai veio morar em São Francisco do Sul. Lá ele trabalhou como pedreiro no quartel do Forte, e quando eu tinha 6 anos viemos novamente de navio para Itajaí. Em Itajaí moramos pouco tempo. Logo em seguida, porque meu pai era pedreiro e era andarilho, nômade, ele contratava as casas e terminava, já mudava de lugar. E aí, quando viemos para Itajaí, eu já tinha, para Penha, mudamos de Itajaí para Penha, eu já tinha 9 anos para 10 anos, já estava quase, porque o meu aniversário é maio, e ali eu comecei o primeiro aninho com 9 anos, com a minha professora inesquecível, Dona Benavenuti Flores, de Penha, e quando 3 meses depois, meu pai resolveu construir uma casa em Poço Grande, e a igreja de Poço Grande, é perto de Joinville. Ali terminei, aí fiz o segundo aninho ali. Eu fazia 3, 4 meses num local, outros meses sempre assim. O primário foi assim, foi a maratona. De Poço Grande, meu pai resolveu se mudar para Lontras, perto de Rio do Sul. Ele foi construir uma casa para a família Hering e o grupo escolar de Lontras, Regente Feijó, grupo escolar. Aí lá eu terminei o segundo aninho em Lontras, já em
45, 46. E de lá, novamente, terminou o trabalho de Lontras. Meu pai foi para Matador, que era 7 quilômetros distante de Lontras. Nesse interim, enquanto estava em construção o grupo escolar, eu terminei o segundo aninho na escola isolada, com o professor Cândido, ainda me lembro do nome do professor. De Matador, tinha apenas a escolinha isolada de primeira a terceira série. Eu continuei a princípio de trem. Depois o trem não levou mais passageiro a pé. Eu e outros 3 colegas. Edith, eu não esqueço meu nome dos colegas. Edith, Erani e Fredolino. E eu, 4, de Matador a Lontras, para concluir o curso primário. Isso já, quando terminei o curso primário, era o ano de 1948. Nesse tempo, papai terminou a construção de uma casa da outra família Eric de Lontras. E outros serviços que ele pegava, né? Ele trabalhava bastante. E fomos morar em Blumenau. Blumenau, enquanto eu fiz o exame de admissão, que era um pequeno vestibular, né? E fiz o ginásio de primeira, segunda, terceira e quarta série ginasial no Colégio Dom Pedro II. Não era colégio, era grupo escolar Dom Pedro II de Blumenau. Quando terminei, já estava quase com 17 anos. Eu já tinha 17 anos quando terminei, porque eu entrei na escola muito tarde, né? Então, eu fiquei, enquanto meu pai morava aqui, já em 48, papai já morava aqui. Papai construiu parte da casa do seu Leopoldo Flight, da padaria Teles, na Penha, casas que já foram demolidas na Penha, uma parte da igreja. E ele e meus irmãos que já morreram, né? O Campolino Filho e o Oswaldo, que chamava Vadico. O Dr. Luiz conheceu eles todos, né? E aí lá terminei com 17 anos. Nessa época, quando chegava as férias, claro que eu corria para Pissarras, que a mamãe, meus pais moravam aqui. E aqui era o meu paraíso, né? Era o nosso paraíso, nessa praia maravilhosa que nós tínhamos. Temos ainda, mas não é mais aquela. Então, a minha prima, que era, naquele tempo chamava-se inspetora escolar, em Joinville, no tempo do prefeito de Rolf Colim, João Colim, me convidou para lecionar, começar a minha carreira. Eu fui muito temerosa, com apenas 17 anos, porque eu não tinha nada de didática, nada de... Eu era uma ginasiana apenas, né? Então, fui indicada para a escola. Aí começou a carreira lá no interior. Fui indicada para a escola, nomeada dia 4 de março de 1952, para a escola Rui Barbosa de Itopavaçu, 23 quilômetros distante da sede de Joinville. Isso em 1952. De lá fui transferida. Como ela me explicou o seguinte: Janete, você é minha prima, eu não posso te colocar já num lugar muito, né, privilegiado, porque a política influenciava demais, né? Vocês,
os que têm mais idade e sabe disso, né? Que é a política por trás das cortinas. Então, fui bem lá para o interior. Era uma colônia de italianos, a primeira que eu fui. 20 e poucos alunos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, num turno só. Sem luz elétrica, cheguei à noite e lá ela me explicou como é que se fazia o movimento, tudo assim, com luz de querosene. Tá, dali fui para a escola, deixa eu ver o nome, Escola Municipal de Quiriri, aí já um pouquinho mais próximo da sede. Lá trabalhei até uns meses, não me lembro bem a data que saí de lá, mas fui... Quando já se passaram 2 anos que eu tinha começado o magistério a dar aula, ela me trouxe para a escola de Boa Vista, Joinville. Júlio Machado da Luz, a escola, Joinville. Aí, então, eu fiz o tal exame de admissão para o normal, que era um vestibular também, era como se fosse um vestibular. Pior ainda, porque tinha provas escritas e oral. Enfrentei assim, né? Nunca fui muito inteligente, mas sempre fui muito estudiosa. Então, eu nunca reprovei em exame, nem fiquei em segunda época, nem também... enfim, fui levando a vida bem como podia, mas com muito sacrifício, né? Pagava pensão em casa de colegas, que ficaram como se fosse todos da minha família. Ainda tenho um colega que ainda está vivo lá. E aí, então, terminei o normal e no dia 16, isso foi no colégio, naquele tempo era do colégio São Vicente de Paulo, hoje é Santos Anjos, né? Bem ali, próximo à catedral. Terminei em 16 de dezembro de 1956. O normal. O curso normal. E continuava nas férias, era muita dificuldade para vir para cá para Pissarra, mas férias eu me jogava para cá, claro, né? Meus pais moravam aqui é que eu dançava, aqui é que tinha... Depois eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento, como é que começou aqui, né? E como é que era a sua vida em família aqui, assim, quando a senhora casou, como que foi o começo? Pois é, aí eu vim para cá, eu noivei com o Zequinha em dezembro e em maio de 1957 eu casei, né? Aí pedi transferência, claro, né? Levou aquela tramitação, demorou, mas... E comecei a trabalhar aqui, substituí a professora Maria de Lourdes Flores 4 meses na escola Alzira Palumbo. Aí, por isso que eu não gosto muito de falar na política, porque a política deu um... Não sei se não acreditava na minha pessoa, na nossa família, porque vocês sabem, né, era um pouco famílias mais tradicionais, aquela coisa, né? Filha pobre, filha de pedreiro. E aí, então, não aparecia vaga no colégio para mim. Eu era a única normalista de Pissarra, fui a primeira normalista de Pissarra. Tá, então, eu fui trabalhar, fui removida para a escola João Maria Duarte de Santo Antônio, que hoje é Adolfo Cabral, né? Acho que é Adolfo Cabral, escola reunida. Lá eu trabalhei 8 anos e alguns meses e não sei quantos dias. Tem tempo de serviço aqui, ó. Depois, se um dia vocês quiserem, isso aqui é meu tempo de serviço, tem mais outro aqui.
E trabalhei lá 8 anos e pouco. Aí resolvi, já que os políticos não resolviam a minha situação aqui em Pissarras, eu resolvi ir pessoalmente com o meu marido ao coordenador local. Como era o nome dele? Que eu amo. Ele criou um quinto, mas eu não lembro bem o nome dele. José Novaes, parece. Já morreu. Eu fui conversar com ele, porque a gente era muito inexperiente naquela época, medrosa, nervosa. Para enfrentar um coordenador, um inspetor escolar, era aquela cerimônia, né? Porque a gente achava que não tinha competência, habilitação, mas eu me enchi de coragem e fui. Aí me sentei e conversei. Ele me atendeu como se fosse, meu Deus, aquele homem caiu do céu por descuido naquele dia para mim. Aí eu contei toda a história que lecionava em Santo Antônio, que eu era a única normalista de Pissarra, mas que aparecia vaga, que vinha professores de Itajaí, vinha de Joinville, vinha de lá, de cá. Vaga para mim não aparecia na escola. Ele disse, não aparecia, Jana? Não aparece, Jana. Depois ele criou um 5º ano especial para mim. Tenho a matrícula aqui. Ainda tenho a matrícula do meu 5º ano aqui. Essa aqui não é? Eu vi antes. Aqui, ó. Aqui, ó. São 23 alunos, que eu amo esses alunos aqui. Uns daqui já morreram. Aí eu vim, eu trabalhei 1 ano, com o 5º ano, sofrendo horrores, porque não queriam me aceitar, não sei porquê, né? Não tinham. Mas depois entrei em contato com outro, esse era o coordenador regional, e aí tinha o coordenador local, que era o seu Dilson, que também não soube mais parte dele. E aí fui fazer o concurso para direção. Na época só podia se submeter ao concurso para direção do colégio quem fosse normalista. Então, outros queriam fazer, mas não tiveram direito, e eu fui. Bem na época em que, quando eu fui fazer, foi 1 mês do falecimento de meu pai. Meu pai faleceu no dia 15 de dezembro de 1965. E em janeiro eu já fui prestar novo vestibular. Era uma admissão, mas era vestibular. Tinha 7 examinadores. Eu fiquei 15 dias lá, e provas de letras, né? Escritas, oral. E comecei com 80 candidatas. Na primeira prova de português já foram eliminadas 20. E eu fui ali, né, segurando, sem experiência nenhuma de direção, de administração do estabelecimento, de muito pouca didática ainda, né, muito pouca, enfim, né, manejo de... Era nova e era muito temerosa, tinha medo de tudo. Então, consegui. Quando eu fiz a inscrição, eu fiquei em 15º, 18º. Depois, passamos 60. Dos 80, 60 foram aprovados, diretores, para a direção. E eu passei em 11º lugar, eu acho. Quer dizer, progredi um pouquinho já, né? Agora tem um episódio bem engraçado, porque tinha um professor na secretaria, que era um examinador, e o nome dele era Brasinha, não sei, era o sobrenome Brasinha. E mesmo assim, nervosa, como eu ia fazer as provas orais, eu falava muito, porque eu sempre fui, né? Então, ele olhou para mim e disse assim, ô Janete, você é uma brasa, né? Eu disse, pois é, eu sou a brasa e o senhor é o Brasinha. É o Brasinha, sabe, prova oral.
Isso aí é um parênteses que eu estou fazendo para... Aí comecei a trabalhar. Em 1966, fui indicada então para a direção. Era grupo escolar. Grupo escolar. Aí no grupo escolar, eu trabalhei até 1970, mais ou menos. Quando eu iniciei, a matrícula era de 145 alunos. O colégio tinha apenas 2 salas de aula e uma sala, um gabinete e uma pequena cozinha e as instalações sanitárias. Depois foi ampliado e em 1970, então, depois de uma tramitação demorada e de muitos problemas criados, encaminhamos o processo de escola básica. Escola básica. Aí, além era primeira, segunda, terceira, quarta série, depois quinta, sexta, sétima e oitava. E cada série ia sendo criada num período. Não foi criado de primeira a quinta série. Foi assim, gradativamente a gente ia fazendo o processo, requerendo, né? Isso com uma andância daqui para Florianópolis, e sabe como é, né? Muito. Aí trabalhei no colégio como na direção 16 anos. 16 anos. Em 1981, fizemos, com a participação, com a ajuda, com a colaboração do coordenador, da minha amiga Odair, da minha secretária Sofia, e fomos implantando, fomos fazendo o processo de colégio. Segundo grau. Isso já em 81. Então eu já estava no final da carreira. Como eu estava já para me aposentar, eu tive que trabalhar mais um ano letivo, porque eu completei 30 anos de serviço no dia 4 de março de 1982 e me aposentei no dia 21 de novembro de 1983, quer dizer, deu mais um ano letivo porque tinha carência para que eu me aposentasse com vencimentos integrais. Assim. E aí, em 83, a senhora se aposenta? Em 82 ainda. 82? 82. Recebi a portaria em 82. Porque já tinha dado aquele período que a minha portaria saiu com vencimentos integrais, porque eu trabalhei mais um ano letivo, né? Tá, e nesse período, dona Janete, a senhora trabalhava fora o dia todo? Dava aulas o dia todo? Ou era só um... A direção? A direção e a senhora foi professora, segundo as minhas filhas, só faltava levar a cama para o colégio, tá? As filhas e o marido. A direção era assim, o horário de aula, o sinal tocava 8 horas, ou às vezes 5, 10 para as 8, porque tinha aquele rigor. Me chamavam de diretor, como é? General, comandante, enfim, né? Realmente eu mantinha muita disciplina, eu era bastante exigente, né? Não fui assim boazinha, não, como tem professora que diz que foi um amor de professora. Amava meus alunos, tinha até ciúme, ninguém podia tocar. E meus professores, meus serventes, tudo. Mas, como eu sempre cumpri muito bem, sempre fui muito assídua e pontual.
Isso foi duas coisas que eu cultivei muito na minha, desde menina. Então, os professores tinha sempre os professores bons, competentes, colaboravam demais, os pais colaboravam muito, as crianças maravilhosas, porque havia muita disciplina, muita ordem. Tive assim uma época que, modéstia à parte, a gente ficava assim orgulhosa do nosso estabelecimento, que ele era dado como exemplo em Itajaí, um dos melhores e mais organizados da região, porque a gente primava pela organização e na parte também de educação, de disciplina, o nosso currículo estava sempre tudo muito em dia, e naquela época a gente lutava assim com bastante dificuldade, porque eu não era datilógrafa, tudo era feito manuscrito. E, por exemplo, a organização no estabelecimento, todos os dias os professores apresentavam a tarefa para ser passado isto, a tarefa diária. Tá? E aí o colégio tinha as associações escolares, Pelotão de Saúde, Liga para a Língua Nacional, que era que se encarregava das datas cívicas, das homenagens. Naquela época a bandeira era hasteada todos os sábados, feita homenagem à bandeira. Tem a Liga para a Língua Nacional, que geralmente era eu que cuidava, porque tinha que fazer os programas de festa em 4 vias, uma para o colégio, uma para o coordenador local, uma para a Secretaria de Educação, uma cada como é que a gente diz? Departamento, uma via. Tudo manuscrito. Tinha o jornalzinho escolar trimestral. Cada trabalhinho que apresentavam. As capas eram feitas, muito bem feitas. A professora Ledia, a professora Léa, a professora Adalmira, que eram ótimas desenhistas. Do jornalzinho, nosso jornalzinho escolar mesmo. Fazíamos varais, né? O seu José Carreno, conhecesse, né? Tenho até uma cartinha dele aqui. Um francês que morava aqui, que era pintor de quadros, desenhista. Às vezes fazia a capa dos relatórios. Os relatórios, no fim do ano, expedia-se o relatório para a Secretaria de Educação, para a coordenadoria local, para uma via no estabelecimento. Tudo sempre em 3, 4 vias. Tudo era feito em 4 vias. Manuscrito. Ficava um calhamaço quase como isso aqui, ó. Tá. Mas tudo isso a gente fazia com muito amor. Eu fazia com muito amor. E tinha uma boa equipe também. Eu fazia, né? Os professores tocavam o sinal, o aluno parava estático no pátio. O primeiro sinal. Era mesmo, parecia um quartel. Mas eu sou obrigada a falar, porque era assim, né? Os alunos, professores, todos ali de guarda-pó fechado, nada de guarda-pó aberto, guarda-pó fechado. Os professores lá, os alunos ficavam em silêncio, que a gente via uma música passar. Sem chicletes, porque o chiclete foi proibido. Certo? E aí tocava o sinal, eles formavam. Não, o primeiro sinal parar, era alerta, né? Alerta, porque às vezes tinha um no banheiro, aquela coisa toda. Uns 3 minutos, às vezes uns 5 minutos antes tocava o primeiro sinal. No segundo sinal, eles vinham em silêncio formar na frente de cada sala, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, né? Naquela época tinha, quando eu comecei era assim, depois que foi aumentando. Entrava, geralmente eu cumprimentava, fazia alguma recomendação todos os dias,
não é? Os professores entravam na sala de aula, faziam uma oração, sentava, fazia chamada, começava a aula. Passava nas portas assim, às vezes tinha umas duas professoras que não mantinham disciplina, a gente escutava um barulho. Mas as professoras dando aula, com a porta aberta, caderno de planejamento em cima da sala, atendendo os alunos, e cada um no seu lugar sentadinho. Era maravilhoso, gente. Podia ser que parecia um pastel, mas era maravilhoso. Na hora do recreio saíam, faziam o lanche, era servida a sopa. Tinha merenda já na época, já tinha, né? Uma época era leite, outra hora tinha serventes que faziam sopa, né? Quando faltava servente, nós fazíamos. Eu e os alunos tinha alunos que colaboravam muito com a gente, né? Tá. E na hora da saída, uns minutinhos antes, os professores mandavam os alunos arrumar o material nas pastas, verificavam se não tinha nada embaixo da carteira e levantavam. E o professor formava direitinho e levava formado até o portão. Não mandava sair correndo da sala de aula, não. Formado até o portão. Geralmente, antes da entrada, cantava-se alguma coisa. Em cada época, né, na Semana da Pátria, os hinos cívicos, todos os hinos cívicos eram ensaiados. Todos. Nas festas juninas, as músicas juninas, e fazia-se muita festa no colégio. Festa, quer dizer, as duas festas grandes no colégio eram as festas juninas maravilhosas, os professores colaboravam demais, o Roberto e os alunos, depois quando tinha já de quinta a oitava série, a quarta série era a minha menina dos olhos, eles diziam, né, a minha primeira, quarta série, então eles colaboravam com tudo. Tinha a família, eu chamava a família Batista, vocês devem conhecer, o Luiz, eles aqui, o doutor Luiz conhece todo mundo também, né, dos Batistas, né, o Manuel, eu chamava todos de Batista, tinha o Tomé, o João, o pai era um ótimo carpinteiro e eles também quebravam alguma coisa no colégio, eles ajudavam a arrumar. Então a gente tinha muita colaboração dos alunos na época, sabe? Não se obrigava a nada, a gente convidava, eles faziam o trabalho espontâneo, mas queriam, às vezes tinha até demais para ajudar. Quando faltava uma servente, eu ia para a cozinha, ajudar a fazer a merenda e até limpar banheiro, quando as serventes estavam doentes, e os alunos comigo, aqueles que se ofereciam. Era a família Batista, que me ajudava muito, e a família Petri, que ele conhece, que mora lá no Rio Furado. E na escola, a senhora, como diretora, promovia, assim, eventos que a família participasse? Sim. Festas, jogos? Pois olha, tem ali um álbum que tem a família, cada professor, nós fazíamos um planejamento. Tudo era planejado, porque eu era a diretora, tinha 10 anos eu tive a Sofia como secretária, muito eficiente, era como se fosse minha filha, foi minha aluna terceiro e quarto ano e depois trabalhou como secretária, era boa datilógrafa, né? De 10 anos. Então a gente fazia reunião e organizava-se todos os eventos da escola, não era feito assim, de hoje para amanhã. A festa junina eu começava com aqueles alunos, nós, porque a gente sozinha nunca faz nada. Era eu, os alunos, as professoras, Dona Alcina colaborava bastante, enfim, os professores colaboravam. Então, cada uma bolava alguma coisa e eu fazia a programação, porque eu fazia a festa junina tudo rimado. Casamento caipira e tudo mania que eu tinha, né? Isso vem já do meu pai e minha mãe, que gostavam de fazer versinho. Então, era tudo feito assim com antecedência, não era assim. Amanhã vai ter
E daí as festas eram só em época junina? Ou tinha outras durante o ano? Não, tinha... Comemorações, tinha, né? A maior era a festa junina, e tinha as comemorações cívicas e os desfiles de 7 de setembro. Eu comecei em 66 eu tenho a impressão que eu não fiz desfile, porque foi muito em cima de... Depois de 67, conseguimos, o Alexandre foi a Curitiba, comprou 3 cornetas, e o doutor Bahia conseguiu, que era deputado estadual, 3 tambores, e nós fizemos o desfile, e ali tem o álbum que tem o primeiro desfile. A Nereu Ramos era uma rua, era a estrada macadamizada, né? Macadamizada. O Luiz... Maria, Maio. Hã? Maria. Fazíamos todo o mês de maio. Isso também, né? As festas, pois é, comemorávamos as datas cívicas, as datas religiosas, a junina, e todas elas com músicas ensaiadas, cantos ensaiados adequados àquela época, né? Aquele evento. E o desfile de 7 de setembro começamos assim, com as crianças, um pouquinho, depois fomos conseguindo, porque nós tínhamos na escola a Caixa Escolar e a Associação de Pais e Professores, que ainda existe. Caixa Escolar, aquelas crianças, eu tinha mais ou menos 20 crianças que a Caixa Escolar fornecia os uniformes. A Doca, a minha saudosa amiga Doca ali, e outras costureiras, fazia os uniformes. Eu comprava o tecido, o tênis, a meia, a criança saía vestida de dentro do gabinete. 20 alunos tinha na Caixa Escolar. Os pais que colaboravam, certo? A Caixa Escolar e a Associação de Pais e Professores, né? As festas eram assim, eram programadas, feita programa mesmo. Agora entra aí a parte da sociedade, né? Tínhamos vou misturar um pouquinho com do colégio. Quando eu era moça, que nós tínhamos o salão do seu Antônio Teles, que tinha cinema. Frequentávamos cinema no salão do seu Antônio Teles. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o seu Antônio Teles. Como é o salão do seu Kim Caludo, que na época, ali, onde era mais o salão, esqueci o nome daquele outro. Copacabana, já não tem mais memória. Nesses lugares eram as festas, os bailes. Bailes. O melhor divertimento. Coisa melhor quando eu era moça aqui, era baile, dançar. Mas os bailes eram assim, começava às 8 horas da noite, às 7 horas nós já estávamos prontas. Eu, a Belita, ainda estão tudo vivas aí, as minhas amigas. Depois eu vou falar um pouquinho sobre as famílias, né? E no máximo, meia-noite, 1h da manhã, para casa, acompanhada da pessoa que nos levava e trazia de volta. Nada de vir com ninguém, nem namorado não se trazia. A nossa companheira era a Florzinha, que está aí viva, a irmã da dona Santinha. A Santinha é a mais velha, né? É a outra, depois ela que nos levava. Quando ela levantava e dizia assim, vamos embora? Se estivesse dançando, pedia licença lá para o cavalheiro, nós vamos embora, senão ela vinha. Assim, era assim. Não queria dizer assim que a gente fosse assim, muito, mas não, era completamente diferente, né? A nossa vida aqui. E tivemos aqui, uma biblioteca pública, o Luiz bem se lembra da casa da dona Cecília.
Do seu... Pois é, do pai do... eu tenho até ali o poema do teu pai ali, que tinha muita coisa para mostrar para ela, mas claro que não vai dar tempo, né? A biblioteca, a telefônica, a primeira telefonista chamava-se Estelita, que parece que ainda vive em Joinville. A segunda também, Estelita, que ainda está aqui, foi minha aluna, professora. E a primeira cabeleireira foi a dona Tina, a saudosa Tina, mãe da Íria. O que mais? Bom, aqui eu tenho depois, era bom dar uma olhadinha aqui. Do colégio, o que mais que eu tinha que falar? Uma coisa... O José Potilho ensaiava as nossas quadrilhas e festa junina. O José Potilho. Eu fiz um resumozinho aqui que falei nesse. E no colégio, as festas eram maravilhosas no colégio, porque havia muita disciplina. E nós fazíamos, o galpão era menor, então nós fazíamos trabalho fora para as danças juninas, o folclore, né? Uhum. Cultivávamos muito folclore. Para essas festas, essas cerimônias e coisas assim, comemorações, né, da escola, era feito algum traje específico, alguma roupa? Quem que fazia? Como funcionava? As mães, os pais colaboravam, as costureiras, professores, fazíamos os desfiles alegóricos. Tinha os pelotões de uniforme completo e tinha os que representam. Cada ano tinha um tema para representar. Nós fizemos um ano, eu acho que o centenário do 14 bis, né? 14 bis. Que o meu sobrinho disse que esse... 72, festa centenário da independência. 72. Com desfiles maravilhosos, gente, olha, muito bonita. A fanfarra, o professor de educação física e o Zequinha ensaiavam a fanfarra, eles tocavam, e os músicos, porque ele era músico, ele tinha um conjunto, meu marido, né? E os músicos de Itajaí também vinham, colaboravam. Era pequeno, tinha poucos alunos, mas, bom, quando eu me aposentei já era 500 e pouco, comecei com 145, né? Era 500 e pouco. Mesmo assim, não era esse desfile que tinha agora, né? Mas era um desfile. Fazíamos desfile alegórico, mas com fanfarra, marchando mesmo, nada de professores de uniforme, saia azul marinho, blusa branca e casaquinho taier, né? Sapato preto, meia, né? Era chique. E os alunos de uniforme completo. Muito bonito era. Era muito bonito, bem assim, disciplinado, organizado, né? Tá. E a senhora disse que tem uma lista, né? Dos principais famílias, os amigos. A senhora podia falar um pouco disso? Também no tempo do colégio. Naquela época, aqui em Pissarra, não era só em Pissarra, era no Brasil inteiro. O preconceito era grande. Preconceito de cor, né? Preconceito social e preconceito de cor. Então, eu fazia as festas no colégio e o meu irmão colaborava muito e o pessoal da prefeitura, os prefeitos foram muito colaboradores comigo, todos eles, não tem queixa de nenhum deles, os prefeitos, né? E porque quando era eleito eu ia com a minha secretária, no caso era a Sofia, né? Me apresentava e dizia que o colégio estava à disposição da prefeitura para tudo e pedia, então eu era atendida. Não tinha servente, eu ia lá, o seu bebê dizia, já veio a Maria Pedichona, era eu. Ia pedir, seu neneco, seu bebê, todos eles. Eu queria assim, que o senhor mandasse uns operários para limpar o pátio, vinha. Nós tínhamos clube agrícola, né? Tínhamos horta, tinha tudo. Tá, mas aí eu perguntasse ali uma coisa que eu acho que eu interrompi. O preconceito. Então, nós fazíamos as festas e tinha
a parte folclórica, boi de mamão, pau de fita, dança do arco, o casamento caipira, que eu fazia assim todo rimado, e, enfim, é uma fogueira muito bonita, com o Alexandre colaborava muito com isso, acendia com foguete, e a gente leiloava a fogueira, e tinha batata, aquela coisa toda, o pau de sebo, né? Também. Era bem o folclore bem explorado na época, bem explorado o folclore. E naquela época era assim, ó, quando eu era mocinha, aqui em Pissarra, eu comecei com 17 e 18 anos, eu comecei a aprender a dançar ali no salão do seu Antônio Teles com o René Saavedra. Luiz conhece, eu gosto que o Luiz esteja aqui, porque o Luiz lembra de todos eles. Tá. E nós fazíamos a festa junina e tinha o baile, com música bem junina, música da época, nada de, né? E dançar, e os meninos, e eu tinha, olha, tinha bastante alunos pretinhos, alunos negros, da raça negra, e os pais colaboravam demais, né? Nas festas juninas. Ia o Orlando, ia o Zé Potilho, que vocês conhecem, que está aí bem vivo, né? O Lourenço, o inesquecível Lourenço, e o Zequinha, que era músico com o conjunto dele, e tocavam. O Zequinha pagava todos os músicos e a parte dele ele não cobrava. Nós fazíamos. Depois nós fazíamos. Tudo isso nós repetíamos lá na igreja, na festa de São Pedro. Nós levávamos para lá. Então, naquela época era assim, ó. Os negros tinham mais preconceito conosco, com o branco, do que vice-versa. Então, no baile que eles faziam, não entrava branco. E no nosso também não entrava negro. Que eu, desde que nasci, não sei porquê, eu protestava, eu tinha ódio dessa separação, porque eu sempre amei muito as pessoas, né? Então, fizemos uma festa e tinha o concurso das meninas, da rainha como é? Nossa, da festa caipira, esqueço, das Sinhazinhas. E eu convidei as autoridades, não vou nomear as autoridades, mas convidei o prefeito, convidei o presidente da associação e sempre para a banca julgadora. E não sei como foi, fomos dançar e começamos a dançar. Antes já era porque o concurso era feito no final, né? E eu fui dançar com o Mário da Luísa, que tu também conhece, cozinheira Luísa, cozinhou no meu casamento. E o pessoal da banca não aceitou. Então, levantaram-se e foram embora. Mas o que eles não aceitaram? Porque estava dançando negro no baile do colégio. Eu nem gosto muito de falar nisso, sabe? Porque depois fizemos o concurso, já não sei como, aí professores julgaram, aí já não me lembro mais. Porque eu fui dançar com o aluno, era aluno meu, que veio me buscar para dançar. Ele conhece, bem negrinho, né? Fomos dançar. Daquele dia em diante, daquela festa em diante, acabou o preconceito em Pissarra. Porque eu fiz uma reunião, eu não tenho capacidade, não tenho... não sei falar em público, mas eu fiz uma reunião depois com os pais e eu não sei, eu acho que fui iluminada pelo Divino Espírito Santo e eu falei mais de 1 hora sobre preconceito numa reunião com os pais e disse aqui no colégio vai acabar. E foi acabando. Lembra, né, Lúcia? Lembra.
Então, e disso aqui, eu não me orgulho, porque eu não gosto da palavra orgulho, mas eu tenho muita satisfação de ter sido aquela que acabou, porque depois eu fazia no folclore aquela dança da Nossa Senhora do Rosário. Vocês sabem, Nossa Senhora do Rosário é a padroeira da raça negra, né? Que agora é feita aqui em Pissarras, que o padre Celso e o Ivo trouxeram de volta. Tinha sido Monsenhor, acabou, mas eles trouxeram de volta. Isso aí é uma coisa que eu tenho grande satisfação de ter sido... De ter colaborado com isso aí. Com a divisão que tinha, né, agora das festas. Vai fazer 2 meses, 3 meses que a minha grande amiga Doca faleceu. Da família do Ivo, tudo eu amo, né? A gente, enfim. Isso aí era uma coisa que eu queria ressalvar. Claro. Desculpa, porque eu estou falando demais. E aí, sobre as famílias? Isso. As famílias, os casamentos. Casamento eram bonitos. Todo sábado, tinha sábado que nós tínhamos convite para 2 casamentos. 2 casamentos. Agora, a Jane é capaz de lembrar mais nomes do que eu. Vou ler bem rápido. Porque hoje, de madrugada, eu acordei e lembrei de outros que eu não tinha relacionado. Eu coloquei aqui, ó. Primeiras famílias com as quais nos relacionamos quando aqui viemos morar. Vizinhos, os vizinhos. Família Flores. Juca e Doca e filhos. Sei o nome de todos eles, mas não vai dar tempo de ler de todos eles, né? Ali da Santinha, a Belita, minha grande amiga até hoje, são todas as minhas amigas. José Tavares e Maria Alta e filhos. Isso ali, ali onde eu morava, na casinha que eu morava. Seu Belo Amélia e Donaldina e filhos. Miguel Pinto e Dona Chiquinha e filhos. Dário Linhares e Maria e filhos. Antônio Silva Lígia, que estão ali bem vivinhos ainda. O seu Antônio está com 80 e poucos anos. Papai construiu a casa dele. Rosalvo, farmacêutico, e Dona Lili, ainda era meio parente, e filhos. Lilito e Laci, e filhos. Abrão Neves, esposa e filhos. Ali, eu estou falando só na minha rua, no núcleo que eu morava ali, né? Alexandre Guilherme Figueiredo. Ali, eu tinha esquecido, lembrei hoje de manhã. Seu Frontino e Dona Lili e os filhos. Que o seu Frontino foi um dos primeiros barbeiros de Pissarras, né? Foi o primeiro que eu conheci, né? Depois foi o Zequinha, 21 anos ali no seu teste. O seu Frontino, depois Dona Maria, mãe de Anita, a tua avó, a avó do... a Anita Ferreira e Anita... eu esqueci o sobrenome, mas... quando ali, eu fui fazendo assim, ali onde agora tem esse casario entre a rua Alexandre Guilherme Figueiredo e entre a rua do colégio, que é a rua Manuel Figueiredo, e a outra rua era um campo de futebol, né? Agora ali, ó, ali é a Dona Anita, que era a mamãe do Luiz, do Mário, que nós convivíamos muito juntos. E no Figueiredo e Alcina ali. Esqueci aqui, mas vou dizer agora. O Babá e a Selma. Por Sidônia, está aqui, benzedeira, botei. E o Zé Potilho, que colaborava nas festas juninas do colégio. Orlando e Inês, e filha. Lourenço e Doca, e filhos. Eu fiz por rua, mais ou menos. Joaquim, Tina, nossa saudosa Tina, né? A Tina foi a primeira cabeleireira de Pissarras, a mãe da Ilha. Dona Isaura e filhos. Isaura Bonifácio. E tinha aquele no senhor, Jane, me lembra que era que benzia, que nós amávamos?
Leopoldina e Dona Rosa. E Rosa. É. E não pode esquecer, Manuel Tolentino de Santos. Manuel Tolentino de Santos, o Hilário, o Bento, tudo da família Santos. Né? O Hilário foi dono de um posto de gasolina, eu acho. Né? É. Esses são, assim, os mais ali da... Aqui, comerciantes eu coloquei. Seu Leopoldo Flight, Dona Merce, Oreste Figueiredo e Dona Bentinha, Ludo Gério Figueiredo e Dona Bentinha, Lauro Pinto e Isaura, Aurélio Macedo e Lourdes, que era professora, e a mãe, a Dona Picucha. O pai dele foi José Temístocles de Macedo, foi o que plantou essas árvores lindas que temos na praia. Vocês sabiam disso? Não. Meninas, não. Pai do seu Aurélio Macedo, José Temístocles de Macedo, que é o nome da rua. Eles que dá nome a Beira-Mar. É, foi ele, sabe? E aí lá embaixo eles tinham uma casa de... A gente chamava uma vendinha, venda, casa de comércio. Aham. Osório e Rita, farmacêutico. Ali eu esqueci que o seu... Dona Lili, antes do Osório, o seu... Que eu até comprei a casa dele, esqueci o nome. Ciniele. Seu Rosalvo. E o Ciniele, a mãe falou. O Ciniele era da Penha, mas... o Ciniele. Mas atendia aqui em Pissarra, né? Osório e Rita, Antônio Martinho Teles e Cândida, planificadora. O seu Antônio eu devo uma ressalva, mas eu acho que eu botei lá nos músicos. O seu Osório era o doutor Luiz nosso. Era o médico. Era o doutor Luiz da época. Deu muito remédio para Jane, para Claís. A Jane dizia assim, mãe, vamos na Bahia? Na barbearia, a Claís. A Claís. Era barbearia. Na barbearia, sempre foram, né? Do pai, né? As duas, né? Então, na Líder, barbearia Líder. 21 anos ele trabalhou ali. Aí ela dizia assim, a Claís, mãe, vamos na Bahia? Eu dizia, não, a Bahia é muito longe, a mãe não pode ir. Não, na Bahia, vê o pai, vamos com o pai. Não passa na calçada do seu Osório. Tinha medo de injeção. Então, depois eu falo lá no seu Antônio Teles que eu fiz um outro. João Figueiredo e Carmen na Paraia. Jane, vê se tu lembra de outro. Bebé e Laura. Seu Bebé. Primeiro prefeito eleito? Primeiro prefeito eleito. Léia e Ledi, eu botei o nome delas aqui, porque Aurélio Solano está aqui também, e Lourdes. Antônio Pires, lá onde agora é o Ana Paula. Pai da Dona Lúcia. Juca e Rosinha, Sogue. Açougueiro. Açougueiro. Seu Miller, sorveteria. Não é, Luiz? Alfredo José Miller. Alfredo José Miller. Nacle Francisco. Dono do salão. E Dona Hilda. Dona Hilda. Hilda Pinto. Hilda Saraí Pinto. Tio Maneca Pires e tia Paula, nosso querido, que morreu com 98 anos. Tio do meu marido, mas para mim também era meu tio. Mário Zendron e Evelyn. Isso eu estou falando mais do comércio, né? Eu acho que eu esqueci alguns, porque depois, à noite, eu me lembrei do Dezinho e Bolinha. Tio Maneca Cardoso, comerciante. Sim, mas está aqui, tá. Dezinho e Bolinha, Mário Braz e Dona Maria. Dezinho e Bolinha, os donos do Dominó. Dominó. Que era uma casa de show. Era boate. Era o baile high da época. Não conheceu, doutor Luiz? Vê, então é mais antigo. O Luiz, sim. O Luiz aqui é meu contemporâneo aqui. Dominó na Beira-Mar. Era onde é o imperador. Dominó com Alexandre. Lazer eu botei aqui. Baile, cinema, carnaval. Ai, meu Deus, carnaval da SAP, gente, que saudade. Festas de igreja, festa junina, desfile do colégio, serviço de alto-falante Tabajara, do Rubens Moura.
6 horas da tarde começava o serviço de Rádio Tabajara. Moura. Ele era locutor, músico, instrumentista, sambista, seresteiro e, olha, era um ídolo nosso. Ah, quando falei na padaria Teles, esqueci da Jorda. A Jorda não pode ser esquecida. Na cultura botei que nós tínhamos biblioteca, cinema, telefônica, e muito folclore, muitas festas folclóricas, salão SAP, Teles, Quincaludo e aquele que a Jane falou que Copacabana. A praia era bela e serena, pescadores de pesca artesanal. Íamos na praia esperar as canoas. Eu não estou te dando chance? Não, a senhora pode ir falando à vontade. Pode falar. Íamos na praia, eu e a Belita, no verão, tinha ali na orla, antes no Cômero, cá em cima tinha mamoneiras. Vocês conhecem, né? Mamona? Então nós tínhamos, a areia era tão fina que rangia no pé da gente. E nós colhíamos a folha da mamoneira para ir colocando porque queimava. A areia queimava. E aí nós íamos nas canoas. Chegava mais de 20 canoas, de 10h30, 11 horas até meia hora da tarde, 1h. Peixinho vivo, vamos ver se eu me lembro dos pescadores. O seu Epifânio. Abrão. O seu Nem, Orlando, o seu André, que depois amputou a perna, André Inácio, Sebastião, que foi assassinado por um policial, que eu não gosto de lembrar isso aí não, e quem mais? Muitos pescadores, o seu Maninho, Márcio, que ainda não estão vivos. Já que a senhora está falando dos pescadores, abrindo um parêntese, podia falar um pouco das comidas, né? O que se comia, o que se come hoje, a diferença, o que mudou? Na época nós ainda não tínhamos fogão a gás, era fogão de lenha. Fogão de lenha. Todos os dias, a mamãe era a primeira a levantar e a última a deitar. Às 8 horas, se você chegasse aqui, já tinha uma panela de feijão com carne seca, feijão, carne, arroz, às vezes um repolhinho, ensopada, peixe escalado, caldo de peixe, muito peixe frito. Naquela época, eu acho que o doutor Luiz não alcançou, mas o Luiz sim, ou quando comprava-se aquelas cavalas enormes. Vocês conhecem o peixe chamado cavala? Uma delícia, pescadinha desse tamanho. A mamãe limpava e muito peixe. E assim, né? Esses empadão, essas coisas. O doce feito em casa, né? Geralmente cookie, bolo simples, bolo de fubá. E a alimentação era assim, né? Mãe, dizia-se consertar o peixe. Ela não limpava o peixe, ela dizia, eu vou consertar. Consertar o peixe. Não adiantava corrigir. Eu dizia, mãe, consertar. Porque... Português arcaico. Português, né? O que mais que podia lembrar aí, da praia? Da praia tem um episódio, eu acho, não sei se ele contou lá o Vang. O seu Epifânio tinha problema de dicção. E ele gostava de beber, era uma pessoa muito honesta, assim, trabalhador, mas bebia. Igual meu pai, meus irmãos e muita gente, né, daqui, né? Então, eu vou contar só para vocês acharem graça, para rir um pouquinho. Ele era o pescador que trazia peixes quase os melhores, mas era o mais careiro. Ele vendia o peixe bem caro. E um dia ele vendeu o peixe, encheu o bolso de dinheiro e foi lá na ponte, e bebeu um pouco, né? E foi lá na ponte, ali naquela ponte, que nós chamamos a Ponte da Parada. Ele falava tato, né? Falava
com a dicção muito atrapalhada dele. Aí ele rasgava a nota do dinheiro, jogava lá na água e dizia assim, H deu, H levou. H deu, H levou. E assim ele fez. Assim ele fez, ele rasgou uma porção de notas. Eu sei que o dia, aqueles peixes que ele vendeu naquele dia, ele só bebeu uma pinga e o dinheiro, e quando chegou em casa... Ah, eu me lembrei de uma pessoa que estava, Romualdo Galdino, seu Romualdo, velho Romualdo, que a gente chamava. Ah, é. Ah, e seu Manuel Alminda também, que vocês não conheceram, porque vocês não eram nascidas. Também o Luiz conheceu. Que vendia... Ah, nós esquecemos de falar no seu Dário Linhares. Não, mas já falou. E o Maximiano, que era o lapeiro, né? Fazia canoas? Também. Era o que fazia canoas, seu Maximiano. Uhum. E o Tudinho, né? Que casou com a filha do seu Maximiano. E foi um grande... já tinha esquecido. Valtrudes é o nome dele, mas nós chamávamos Tudinho, né? O que eu botei mais aqui? Hotéis eu botei Itacolumi, Candeias, Caravelas, Miramar, tinha um, né? E tinha o Moarama. Na rua do colégio, não existe mais. Não, e aquele ali que depois era do Renato, como é o... Real. O Hotel Real, esses que eu me lembro, né? O principal aqui era o Itacolumi e o Hotel Pissarras, né? Que ainda existe, todos os dois estão ainda... Mas o Moarama também... Na ativa, né? Agora eu vou puxar um pouquinho o saco dos meus aqui de casa. Músicos e artistas. Antônio Teles. Antônio Teles era compositor, músico muito bom, instrumentista, tocava piano, tocava acordeon, tocava violino e era maestro e um grande padeiro, né? E um grande padeiro. Uma pessoa calma, muito boa, casado com Dona Cândida, que eu dizia que ela era a rainha das massas, a Dona Cândida. Rubens Moura, que eu já falei nele, né? Que era o locutor da rádio, da Serviços de Alto-Falante Tabajara. Era também músico, compositor e letrista, enfim, era um grande artista. O Lourenço, que tocava muito bem violão e banjo, né? Ele tocava 2 instrumentos. Cantava muito bem, colaborava pertencia ao conjunto do Zequinha, o Zequinha e o Lourenço e o Maneca, o irmão do Zequinha, pertenceram ao conjunto do seu Antônio Teles. O seu Antônio Teles tocava muito bem acordeon. E depois tinha o Dina, tocava a Rabeca, colaborava também nas festas. O Zequinha, que teve um conjunto, o Zequinha e seu conjunto. O sax deles está com o José Sabino, que foi o último músico que ele encaminhou, que agora é o instrutor da fanfarra. Na época ele aprendeu a tocar corneta e depois foi aprendendo com o Zequinha. Foi os dois, ele e o que ia tocar era o que o Zequinha quis encaminhar, foi ele e aquele menino do Inácio, como é? Carlos, né? Carlos. Do Pedrinho Inácio. Não. Mas o importante é falar mais. E o Marco Aurélio. O seu Aurélio não aceitou, porque disse que músico era
música era muito seresteiro, muito rueiro, muito bagunceiro. E o Marco Aurélio não tinha esse perfil. Não. Pois é, por isso que eu estou dizendo para vocês. E ele tinha ouvido que era uma coisa para aprender. O Zé Sabino, ele ensaiava aqui meu Deus, com 13 anos. Com 14 anos ele pediu autorização, não sei se foi para o juiz, para o delegado, e ele foram tocar um carnaval em Itajaí, o Zé Sabino, com 14 anos. E depois ele se encaminhou no exército, né? Ele está aposentado. Ele vem agradecer. E por isso o sax eu emprestei para ele, e a menina no dia 7 de setembro, a menina que ele ensinou, tocou o hino de Pissarras, que é do né, no nome do menino lá que fez o hino, esqueci. E tocou o hino nacional. No instante ela aprendeu, tem um ouvido maravilhoso, né? O Leandro e o Leonardo não quiseram, então ele está sendo utilizado. Não, mas o batismo deles é muito anterior ao surgimento dessa figura. De quem? Tem mais alguém aí? Eu botei aqui o nosso José Sabino Santana, que está na ativa. Foi o último que aprendeu a tocar, né? Poetas e escritores. Eu acho que esqueci alguém aqui. Não lembras de nenhum, Luiz? De outros. Ivone Pires e ela. Músicos. O João Teles, marido da Tereza, que está aí bem vivo, trabalha ali na. O meu cunhado, o Manuel Geraldo, são músicos. Não, Manuel Geraldo não. Manuel Henrique Cardoso. Manuel Henrique Cardoso. Só que ele não toca mais em público, mas ele toca não, muito bem. Toca muito bem. Mesmo. Toca muito bem. Não mais. Poetas e escritores, coloquei Ivone Pires, tenho 2 livros dela. Você chamava Jane Marques. Hã? O pseudônimo dela era Jane Marques. Jane Marques, é. Alcina, Francisca Borba, Luiz Ferreira. Tinha outro escritor aqui. Hã? E pintores. O nosso grande artista, que devemos fazer assim uma homenagem depois na cultura, o dia que vocês resolverem, vamos organizar alguma coisa para lembrar dessas pessoas que já se foram de Pissarras. Luiz Teles expôs até na Itália, gente. Aquele quadro, aquele ali, que está lá na parede, aquele é dele, é tela dele. A Jane tem um maravilhoso. Telas maravilhosas. Certo? Então nós não podemos esquecer, não é, Luiz? Dessa gente, né? E José Carreno, que era francês, mas foi até ele que fez a planta dessa nossa casa, e era pintor também de quadros. Mas eu acho que convém falar um pouquinho que José Carreno veio foragido do nazismo durante a Segunda Guerra, era francês. Isso aí fiquei sabendo. Ele veio já casado com a dona Françoise Carreno, e era a família de Lyon, na França. Eu tenho a carta dele de Lyon que ele mandou. Por conta da perseguição nazista, daí, né, se instalaram aqui em Pissarras e viveram aqui a vida toda, praticamente. Ela só voltou para lá quando adoeceu, foi se tratar no sítio. E eu tenho, até está ali. Ele morreu e foi sepultado lá. Eu tenho a carta que ele me mandou dizendo que estava com muita saudade, que logo ia voltar, mas não voltou porque ela faleceu lá. Mas ele voltou. Ele voltou e casou com a enfermeira. Com a enfermeira. Eu acho, não sei se eu deixei alguém para trás aqui, teatro. Roberto e Gilberto Cardoso. Roberto Duarte? Roberto Duarte e Gilberto Cardoso. Quando eu falei nas famílias, eu esqueci da mais amada por mim. Ai, não posso esquecer. João Saracura, João e Nair, que eram como se fosse da minha família. Parecia que eram nossos
Vi aqui, não posso esquecer. O coral da Adélia, tivemos o coral, tem fotografia por ali, né? Padres, Monsenhor Vandelino, da época, Padre Antônio, Padre Arthur, e o que mais deixou marcas aqui, Padre Celso, e agora os... E anterior ainda o Padre Armando, de Islândia. Ah, o Padre Armando, que fez meu casamento, e depois casou e foi prefeito 2 vezes de Balneário Camboriú. Camboriú, a família de Islândia. De Irlanda. Bem antiga, ali em Balneário. É. Ainda bem que o Vandelino foi prefeito de Chá. Tem um filho dele que é jornalista. da rádio. O Vandelino era um pouquinho parecido comigo. Era muito rígido. Pedreiros. Não posso esquecer meu pedreiro, senão eu esqueço a minha família, né? João Júlio de Medeiros, que fez aquela casa que era do Timaneca, que era Vila Aurora. Foi Hoje seu... é a Casa do Mário. Hoje é a Leão de Ao lado do Mário Móveis. Mário Móveis. Atendo lá no quarto, Jean. Campolino Antônio Teixeira, meu pai. Florentino Neves. Henrique Butendorf. Vadico, meu irmão Oswaldo Teixeira. Campolino Teixeira, filho. Meu irmão. Pescadores eu botei aqui. Dário, Epifânio, Ovídio, André, José Tavares e outros que a Jane citou aí. Ela até lembra, ela tem mais memória que eu, claro. Tá, eu queria perguntar para a senhora o seguinte, queria que a senhora me apontasse as transformações principais que a senhora viu acontecerem em Pissarras na estrutura do município. Sabe, no visual, na cidade mesmo, juntando praias, ruas, praia, não físico. a população, a estrutura física do município. Quando eu cheguei aqui, ó, eu já falei, né? Não havia nada de calçamento. Nada de calçamento. Prédio, o primeiro prédio, eu acho que foi o Ana Paula, ou ali na descida, que eu não sei o nome ali, da Marisa. Foi Luiz, né, Luiz? O primeiro prédio foi o da Ana Paula, né? O primeiro de Pissarras, né? Depois foi surgindo. A nossa orla marítima, a nossa praia podia ser, ainda hoje, a praia mais bela de Santa Catarina ou talvez do Brasil. Só que não tem mais aquela estrutura. Quando eu vim morar aqui, a praia propriamente dita, né? Porque eu gostaria de ler uma coisa aqui, porque nessas quadrinhas eu retrato a praia. Pode ler Se então, fica à vocês vontade. quiserem que eu leio, porque Claro. é mais fácil de eu relembrar. Quando deu aquela, como se chama? Ressacada, né? Ressacada, 24 de setembro de 83. A população de Pissarras chora hoje com razão, por ver nossa praia destruída pela má administração. Deixaram construir lá, né? O prefeito atual, que não tem culpa de nada, vê árvores, bancos e postes pelas águas arrastadas. Isso foi em 83, né? Um punhado de granfinos, que aqui passam o verão, escolheram o cômero da praia para construir sua mansão. Aquela parte lá, meninas, aquela parte era tudo areia, praia. Tinha um rancho de canoa e as lagoas. Bom, eu vou lendo que aqui está tudo. Com isto, o nosso sossego acabou. Que aflição, pois as águas represadas provocam a destruição. Uns choravam de tristeza. Eu e o seu Neneco choramos lá na beira da praia, quando deu a ressacada. Uns choravam de tristeza, riam-se outros de alegria, porque em busca de ouro deu-se grande romaria. Acharam coisas da areia, né? Como em toda tragédia, a notícia exagerada. Veio aqui mais garimpeiro mais que para a Serra Pelada.
Veio gente de todo lado, porque estava aparecendo corrente de ouro e relógio. Né? A cobertura foi feita por rádio e televisão. Quando Bela e Serena nunca nos deram atenção. Nunca vieram fazer uma reportagem, né, Luiz? Eu não me lembro. Era esquecida a nossa praia. Aí, quando deu essa tragédia, apareceu gente de todo quanto foi lá. Uma lagoa piscosa, de beleza sem igual, transformaram-na em campi, que só nos trouxe o mal. O campi lá. Foi nessa época. Deus é bom e não castiga, mas age com aspereza. Sobre a areia não se admite um bar com bancos e mesa. Foi da Ivone, que eu até me admirei demais dela ter feito isso, porque os livros dela só falam na praia de Pissarros. Enaltece, né? O mar tem alma de fera, volta sempre ao seu lugar, pois ele vai ali voltar. Aterraram todo mangue, era tudo mangue ali, pois ele ali, sua clínica está do mangue, pois ele vai ali voltar. Como em toda, isso eu já li, como se tudo não bastasse, outra coisa está prevista, na época, em 83, isso aí é 83, como se tudo não bastasse, outra coisa está prevista, construir um novo rio tendo Pissarras como pista. Sabias disso, né, Luiz? Não chegou a acontecer. Não. Levantemos nossas vozes, rogando ao Criador que proteja nossa praia do elemento poluidor. Ao nosso dinâmico prefeito, um apelo queremos fazer. Tome todas as providências para o problema resolver. Vamos fazer campanhas, passeatas e apelação, fazendo a comunidade dar a sua adesão. Isso sobre a praia. A nossa praia tinha uma extensão, a dona Alcina naquele dia falou que ela tinha mais ou menos 80 metros. Eu calculo quase 100 metros, né, Luiz? Dali da ruazinha, que era uma rua estreita. Não era aquela rua calçada, claro, né? Dali até lá onde, no mar, lá onde se ia descer para tomar o banho, naquela praia, naquela onda maravilhosa, aquela água linda, tinha mais ou menos 100 metros de areia. Tanto que nós tínhamos que botar... Só para ter ideia, jogar um futebol, uma casa em cima da casa perto da água. Eu joguei uma época, nós jogávamos ali, quando eu era ainda quase menina, jogávamos peteca na praia. Bola, nunca fui de bola, mas jogava peteca. E era como bem lindo. Eu faço. E lá onde tem agora todo aquele casario lá embaixo, daquele barranco para lá. Tinha só uma casinha, que eu esqueci o nome da dona da casa, que ainda é viva, a filha como era o nome? O doutor Bahia. Tinha a minha prima Hilda, né? Do Domingos Laupes. Lá na praia, mas na beira da lagoa lá. Com uma canoinha, né? Uma bateira lá. E o pai do Leco, como é o nome, meu Deus, seu João Arcanjo. Ali tinha um lugar interessante para você notar. Para ir para a Barra, não tinha mais boas. Você ia para a praia e ia para aquele caminho de Vicente. No meio tinha as casas. A moça que ia para a Barra ficava falando. Porque era lá. Formava 3 lagoas, né? Quando a maré baixava, formava 3 lagoas. Aí com a maré cheia, ficava uma lagoa e atravessava a rua e passava para o mangue do outro lado, onde tem todo aquele casario ali. Dona Janete, deixa eu te perguntar uma coisa para a senhora. Da onde que veio esse seu culto à disciplina? Assim? Como é que a senhora se tornou disciplinadora? Assim? Isso veio da sua criação, da sua educação? Esse amor à disciplina que a senhora se desenvolveu?
Do que veio? Não sei, a minha mãe nunca foi assim muito rigorosa para os filhos. Meu pai era, né? Mas o meu pai era já uma coisa diferente, porque ele bebia e ele maltratava os filhos. Não era assim como a gente, né? Não era uma, né? Eu não sei, porque eu sempre fui muito disciplinada na escola e na época que eu estudei nos grupos escolares da escola havia muita disciplina. Nós tínhamos muito. Quando a gente estudava, os horários eram rígidos. Eu uma vez fiz um curso era um tenente aposentado que veio dar um curso de educação moral e cívica, que eu fui professora também de disciplina, fui professora na Penha, tudo, nem deu tempo de falar muita coisa, né? E ele dizia assim, ó... É licor de figo. E aqui tem de vinho que eu fiz. Ali é que eu fiz, ó. Esse ali é feito por mim. Não queria saber o que é. Quase que é licor. É licor. Isso aqui é canjica. O que eu estava falando? Do período da educação aqui, como que a senhora adquiriu a disciplina? Foi trabalhando com moral e cívica? Moral e cívica, o SPB. O SPB. Fala mais baixo. Né? E que mais? Então, e depois a gente tinha muita responsabilidade, né? No colégio. Qualquer coisa que acontecesse, o responsável era o diretor, era a diretora. Então a gente tinha que manter, né? Às vezes até aos domingos eu era chamada. Uma vez entrou uns vândalos lá, não quer dizer que não tinha crianças malvadas, sempre teve, né? E que entrou uns vândalos lá e pôs fogo numa sala de aula. Eu fui chamada num domingo, numa janela da... Aí o Zequinha foi comigo, fomos apagar, tinha essas coisas. Como é que você conheceu o Zequinha? Dançando, né? Dançando na casa, numa casa do pai da Juvelina, Juju, que era ali pertinho na nossa rua. Ele não estava tocando? Não, ele não tocava ainda. Ele começou a tocar, o primeiro sax foi eu que comprei para ele. Ele começou a tocar depois que ele se aposentou. Em 3 meses ele aprendeu a trocar sax e tocou o carnaval. Tinha o dom, ele era ritmista demais. Dona Janete, antes eu perguntei para a senhora das transformações na estrutura do município, né? Sim. E na população. O que a senhora viu que mudou de lá para cá? Porque Sarras, todo mundo sabe, tem um período em que começa uma grande leva de pessoas de outras regiões do Brasil vindo para cá. O que torna a característica dela não mais aquele local de açorianos, assim, de uma mistura. Ele é heterogêneo. Tá miscigenada, né? Tá tudo isso aí. Tudo miscigenado. Na época... de transformação de lá para cá. Começou a transformar já desde quando eu era moça, porque veio para cá a família Balsini, foi uma das primeiras, a Schultz, o Bachmann, o dali do Wetzel, e aquele senhor que era latoeiro, como é? Era um alemão também. O seu Miller, né? Não podia esquecer também, esquecemos da churrascaria do Tony, né? Que foi a primeira de Sarras, Gaona, o tenente Jesuíno e o Sabino. Essas pessoas eram só de Santa Catarina ou vinham do Brasil inteiro? Não, tinha gente de Joinville, de Curitiba, né? De Curitiba. A família do Dr. Bahia, de Itajaí, né? Bahia, não sei. Ou Florianópolis. O senhor não conheceu o Dr. Bahia? Não. Pois é. Em que período que foi mais forte, Dona Janete, essa vinda de pessoas para Sarras? O que trouxe as pessoas para cá? Que atraiu tanto, sabe? Para as pessoas resolverem mudar para o município. Porque eu me lembro bem que a Dona Alcina fez isso aí muito bem feito. Porque quando a gente chegou aqui, quando a gente era nova, ela foi um pouco antes de mim que ela chegou aqui, né? Aqui se concentrava as famílias
as famílias de pescadores e lavradores, né? Ali no interior plantavam aipim, cana-de-açúcar, feijão, essas, né? Essa parte de alimento, né? Para a própria casa. E tinha os engenhos, né? De farinha, de alambique, eu acho que não teve aqui em Pissarras. Não me lembro de alambique, mas tinha de engenho de farinha. Eu conheci os beiju lá no engenho. A história é muito linda, se a gente começar, mas a Jane fez, né? E o que mais que eu podia citar? Às vezes a melhor tinta fica no tinteiro, como dizemos, né? Tem coisa que a gente esquece. E o a Alcina fez uma explanação muito bonita ali, né, nessa parte ali, né? E o que a senhora acha que teve de muito bom em Pissarras que continua e o que já teve de bom em Pissarras que foi se perdendo com o tempo, que não existe mais hoje? Uma época, isso aqui eu não queria falar. Hoje, quando eu levantei, tinha que falar só coisas bem positivas, bem positivas. Mas eu vou como estás perguntando isso aí, eu vou falar uma coisa. Uma época veio para cá bem no comecinho, eu era bem mocinha mesmo. Vieram os missionários. Agora é comum, né? Os missionários na igreja. Naquele tempo, levava anos e anos que não apareciam, que eles vinham pregar as missões. Isso contado já por outras pessoas, que eu não estava presente. Nessa época não vivia aqui. Mas um senhor me contou. Eu conversava muito com as pessoas antigas daqui, o seu Romualdo. Sabe? Então, eles chegaram, e quando eles chegavam, eram 3, parece que vinham. Então, eles eram muito bem acolhidos. Eu vou abrir um parênteses, porque eu esqueci do seu Antônio Nipo com a dona Ica, que acolheu na casa dele os padres hoje, né? Tá. E aí, eles vieram e a comunidade não deu a devida atenção. Não deu a devida atenção. Eles faziam aquelas horas de oração, de permanecer na igreja, e a igreja, eles não foram acolhidos como deviam. E dentre os 3 tinha um bravo, revoltado, tipo o Janete, assim, meio, né? E dizem, isso é uma lenda, não sei se é lenda, mas contavam, que ele chegou na porta da igreja, olhou para o mar e rogou uma praga para Pissarras. Não queria falar. Mas como tu perguntasse, ele sabe que ele falou? Que Pissarras, mas às vezes eu me lembro disso, Luiz. Não sei, o Luiz não conhece essa lenda. Ai, meu Deus, como é? Luiz, ele foi os missionários. Ele disse assim, que Pissarras, já que não atenderam, não receberam a oração dos missionários, Pissarras seria assim, 7 anos iria para frente e 7 anos deveria regredir. E uma época eu pensei assim, porque quando eu era moça, tinha tudo, a SAP, não se fala mais na SAP, vocês não conhecem. Era o salão, era o melhor clube de Pissarras, não é, Luiz? O único e o melhor, né? Nós nos divertimos muito lá, né? Tá. Tínhamos, aí depois, acabou a SAP, não tínhamos mais telefônica, fechou a biblioteca, fechou o serviço de alto-falante, foi-se embora, não tivemos mais, enfim. Né? Então, aí eu comecei um dia conversando, porque a Jane gosta muito de conversar sobre essas coisas, né? E a Clarice também, e a Clarice lembra de coisas que eu não lembro, elas lembram, né? E aí nós começamos a falar, mas parece mesmo, né? Que ia tão bem, tão bem, tão bem. Aí ficou uma época assim, um marasmo, sabe como é? Não tínhamos mais cinema, não tínhamos mais nada. Depois começou novamente, com administradores que foram levantando, né? Não quero citar ninguém, porque todos os que administraram colaboraram comigo.
Não tenho queixa de nenhum deles. Tem os que me fizeram mais, tem os que ainda mais, todos eles foram competentes e administraram, e nós devemos agradecimento a eles, né? Então... Como que a senhora se sente morando hoje em Pissarras? Eu me sinto muito feliz, porque eu me sinto... Eu só nasci em Paranaguá. Porque eu fui conhecer a minha terra natal quando eu fiz 25 anos de casada, que o meu irmão nos levou. Nós fomos lá, ele morava lá, né? Esse meu irmão, eu tenho um irmão de 90 anos aqui. E aí eu fui conhecer. Muito bonita, gostei, fiquei feliz, porque fui na igreja onde fui batizada, e vi a casa a fotografia da casa aqui onde nasci, tudo lá, mas eu sou catarinense de coração, até no fundo d'água, e pissarrense. A senhora se sente pissarrense? Sim, eu fui homenageada pelo Dr. Luiz, não sei se lembra, o Serginho e os vereadores me convidaram. Eu sou cidadã pissarrense. A senhora sabe que eu tenho um filho de 4 anos. Ele nasceu em Toledo, no Paraná. Mas quando ele tinha 4 meses, a gente veio para cá. Aí ele já conhece a cidade. Todos os anos a gente vai. Mas quando pergunta onde você nasceu, de onde você é? De Pissarras. Aí eu cutuco ele e digo, filho, você nasceu em Toledo. Pois é. Não, mãe, mas eu sou de Pissarras. Ele não se sente de lá. Ele não sabe, ele gosta, ama ser de Pissarras. Meu pai de Florianópolis, minha mãe de Itajaí, eu de Paranaguá, minha irmã de Antonina e os outros irmãos todos de Florianópolis. Mas nós todos, para mim, nós somos todos catarinenses. E as minhas filhas nasceram aqui, meu marido era daqui, meu sogro, minha sogra, que eu amava. Não posso deixar de falar no meu sogro Geraldo Cardoso. Eu amava meu sogro e minha sogra também, mas meu sogro especial. Quando eu quis fazer faculdade, todos disseram assim, para que fazer faculdade agora, não sei o quê, para viajar para Itajaí. O único que disse assim, bem pertinho no meu ouvido, vai minha filha, vai fazer a faculdade. Eu amo ele. Foi o seu sogro? Meu sogro. Então por isso que eu amo ele especialmente. Mais alguma coisa que a senhora queira falar? Não sei se vocês querem que eu leia a tal... Porque, então, eu teria muita coisa, eu gostaria que a senhora finalizasse. O tempo é exíguo, né? Eu gostaria que a senhora finalizasse com as suas quadrinhas, né? Principalmente já que nós estamos em época de Copa, a senhora falou que fez, né? Mas eu vou ler um negócio quando eu pedi o cemitério, tá? Sim. Uma coisinha engraçadinha. É verdade, essa é boa. O Dorico Paraguaçu? Foi mesmo, no tempo do Dorico Paraguaçu, né? Que eu coloquei. Leandro, tu não trouxeste já da avó? Mas eu tenho aqui, Olha, em 1900 dia 21 de setembro de 1882. Quantos anos? Faço o cálculo? 28 anos. O prefeito era o Isvaldo Cousani, estava na campanha política, que parece que entrava o seu Nelson, parece, não sei qual é que ia entrar, sei que campanha política, e na Globo passava a novela do Bem Amado, em Sucupira. Lá tinha o cemitério, mas não morria ninguém, faltava o defunto. Aqui em Sucupira, na novela do Bem Amado, tá. E aqui tínhamos o defunto e não tínhamos o cemitério. Então eu fiz quadrinhas e fui levar para o prefeito Cousani pedindo o cemitério de Gramá. Então eu vou ler para vocês verem. O prefeito de Pissarras, que é o nosso bem amado, construiu o cemitério, mas não foi inaugurado. Continuam nossos mortos até que isto convenha, sacudindo a defuntice de Pissarras para a Penha. Verde da cor do mar, sem luxo e sem sofisticação, com grama fofa e macia, eis a nossa sugestão. Lembra-te que eras pó, e que ao pó voltarás. Não construa mausoléus que perturbam tua paz. No alto da variante, com situação privilegiada,
apreciaremos a praia e a Ponte da Parada. Aquela ponte lá chama-se Ponte da Parada, tá? Para o lazer dos finados, 2 opções de festinha: baile numa mica mole ou um jogo do Pissarrinha. Tinha um salão ali pertinho na subida. Não, passou para o outro lado. Mudou de nome, então. O povo da Redondeza, que forma a oposição, era a época de política, diz que ali o cemitério vai causar poluição. Paciência, minha gente. Aguarde a próxima eleição, que trará água encanada, luz elétrica em profusão. Arregaçamos as mangas e vamos fazer campanha, com amor e democracia, sem ódio e sem artimanha. Aí eu levei para ele, para o Cosano. Ele disse: não, Janete, eu não posso fazer. Não posso fazer de grama, porque o pessoal de Pissarras, eles são muito tradicionalistas e eles querem com túmulo. Tá, ficou assim. Aí eu fiz eu me dava muito João Santos, eu esqueci de citar o nome dele, da Isaura, que foram nossos amigos do casal e de dança, né? E aí eu levei para o João Santos esse aqui, ó. Botei assim, confidencial. Lotear um cemitério. Falaram, né? Nossa cama mortuária. São Pedro de alguém cobrará juros e correção monetária. Disseram isso, né? Assim dizem as más línguas, não fui eu quem inventou, pois não se admite calúnia a quem por Pissarras trabalhou. Isso eu levei para o João Santos. Depois eu fiz para o seu Nelson, mas não levei para ele, ele nunca soube disso aqui, ele morreu e nunca soube. Agora já, no dia 8 de abril de 91, 12 anos depois, né? 12 anos. Depois do primeiro aqui. Depois do primeiro pedido do cemitério, o prefeito já era o seu Nelson. 9 anos. A senhora falou que o primeiro foi em 92, né? 9? 9. Ah, não, ele foi inaugurado 12 anos depois. Então 9 anos, tá. Prefeito Nelson. Aí, já o povo lá da Redondeza era da situação. Também campanha política. O prefeito de Pissarras, sendo bem ou mal amado, diz que agora o cemitério tem que ser inaugurado. Não pode mais nossos mortos, por mais necessidade que tenha, de sacudir a defuntice de Pissarras para a Penha. A sugestão foi acatada, com muita satisfação, de grama fofa e macia, sem luxo e sem ostentação. Sem túmulos nem mausoléus que perturbam nossa paz. Verde da cor do mar, com pouco dinheiro se faz. A situação é a mesma. Zona bem localizada, com vista para nossa praia e para a Ponte da Parada. Um lugar bem divertido, onde a alegria se extravasa. Perdemos uma mica mole, mas temos show lá em casa. O outro salão do outro lado. Né? Eu botei o contrário para rimar. No campo do seu quincaludo, fizeram ruas e casinhas. Não assistiremos mais um jogo do Pissarrinhas. O povo da Redondeza, agora da situação, ganhou uma casa nova com água e iluminação. Vamos ajudar o prefeito para o progresso alcançar. E antes do fim do ano o cemitério inaugurar. Não tinha sido inaugurado ainda, mas eu não levei para o senhor. Não levei para o senhor Nelson. Isso aqui. Isso foram as quadrinhas, dentre as milhares que eu fiz. E, agora, e se vocês querem que eu leia, da Copa de 94, que a senhora falou, né? Do Tetra. Vocês aqui sabem, ó. Pode ler, fique à vontade. Essa é que nós ganhamos. Eu fiz uma muito bonita, mas daquela vez que o Brasil perdeu. Brasil Copa, 17 de junho de 94. Comecei a escrever lá, mas aqui está 20 de junho. O Brasil entrou na Copa, a equipe bem treinada. Vencemos o primeiro jogo, só não foi de goleada. Toda de verde e amarelo, a torcida engalanada, grita para os nossos craques: vamos lá, rapaziada. Romário, o nosso baixinho, não perde oportunidade.
fez o primeiro gol para nossa felicidade. Eu ia fazer não deu tempo, me lembrei hoje de manhã. Eu ia fazer um pacote, um prêmio, para ver se vocês sabiam o nome, quem fez o primeiro gol na Copa de... Vocês sabiam? Mas depois não deu tempo, eu ia fazer uma brincadeira. O Raí, que estava mal, um tanto desacreditado, jogou com força e garra, mostrando estar inspirado. A Copa do Mundo é nossa, que esta voz tenha eco, com muitos gols do Romário, do Raí e do Bebeto. Ficou bom porque foi registrado o nome de todos eles, né? Venha o tetra para o Brasil, para alegrar a nossa gente, que padece com a crise e tem que viver contente. Fé em Deus e pé na bola, já diz o velho refrão. A Copa tem que ser nossa, vamos ser o campeão. Este é o país que eu amo. Fale dele quem quiser. Mesmo assim atrapalhado, deposito muita fé. Fé em dias melhores, fé no fim da inflação, fé no êxito do plano, fé na nossa seleção. Este é o país que eu amo, com otimismo e ardor, do operário oprimido, do homem trabalhador. Este é o país que eu amo, da Copa e do Carnaval. O cruzeiro vai-se embora, porém nos resta o real. Veja só, minha gente, como o impossível acontece. Antes de termos o real, já no lixo ele amanhece. Lembram disso? Foi encontrado na lata do lixo, real? Então, foi uma notícia que eu recebi de manhã, eu assisti de manhã cedo já. A moeda brasileira parece até camaleão. Quanto mais muda de cor, mais aumenta a inflação. Este é o país que eu amo, do jeitinho brasileiro, do operário oprimido, do rico nadando em dinheiro. Da corrupção e do vício, culparam o jogo do bicho, porém a nossa moeda se encontra na lata do lixo. Vocês não lembram disso? Não lembram, Luiz? Não. Oi? Que a Copa do Mundo é nossa, eu quero me convencer. O assunto agora é este. Esquecemos do PC. PC vocês lembram, né? Este ano que é da Copa, ano também do Real, que Deus abençoe o Brasil, cure dele todo o mal. Romário, simpático, baixinho, nosso segundo Pelé, faz milagre com a bola, Deus abençoe seu pé. Enquanto o povo brasileiro esquece da inflação, entra no novo real e torce para a seleção. Eu fiz tanto, eu virei para cá, para lá e eu pego qualquer papel quando eu quero escrever. Os simpáticos camarões, o Brasil come-os ao bafo. 3-0 o resultado, tudo em paz e fim de papo. Jogando contra a Suécia, num jogo muito sofrido, empatou de 1-1, porém não fomos vencidos. O Brasil, né? No dia 4 de julho, jogamos com os anfitriões. Vencemos o primeiro mundo, bateu mais forte o coração. Mais uma vez os baixinhos tiram-nos de um sufoco. Um golinho do Romário, nosso grito soou, saiu rouco. Brasil 3, Holanda 2, isso no dia 9 de julho. E a equipe se habilita. Branco fez o grande gol e a torcida ele conquista. Nem me lembro mais do Branco, não sei o que era. Estamos entusiasmados, esquecemos a inflação. Vamos entrar no Real e torcer para a seleção. Bebeto, com que carinho, joga como ninguém, fez o gol mais bonitinho para embalar seu neném. Viram? Lembram? Sim. Viram? Embalou o neném dele. Vamos ver onde está o resto. Mateus de camisa 7, menino, neném, né? Parecia um bibelô. Deu sorte para o papai, que um golzinho marcou. Embora jogando bem, sofremos com a Suécia. 1-0 no placar.
Nunca vi coisa como essa. Este é o país que eu amo, que sofre com a seleção, com firmeza e fé em Deus, torce com o coração. De mão no queixo, parreira, haja coração, meu senhor. Romário, pega esta bola e faz o gol, por favor. A galera se agita e grita desesperada. Faz um gol para a multidão, vamos lá, rapaziada. 24 anos de espera para chegarmos à final. Jogamos como leões, eis enfim o carnaval. Tafarel foi o goleiro que o pênalti defendeu. Aldair e Márcio Santos, bem ou mal, correspondeu. Não me lembro de nenhum deles, tenho o nome deles aqui porque fiz na hora. Né? Branco, Cafu, Mauro Silva, tem toda a escalação. Nossos craques, bom de bola. Dunga, Zinho e Mazinho, que sabem lidar com a bola. Romário, nosso herói, que o tetra conquistou. Bebeto, extremoso pai, que o nosso sonho embalou. Leonardo, que não merecia a expulsão que aconteceu, sendo preso pelo braço, inconsciente se defendeu. Carlos Alberto Parreira, o técnico da teimosia, hoje quem lhe criticou do seu nome faz poesia. Zagallo, seu companheiro, que muito o ajudou, veterano entusiasmado, as críticas ele ignorou. A todos os nossos reservas, especialmente ao Ronaldão, felicitamos com carinho, com amor e gratidão. Ele ficou no banco, né, Ronaldo? Viva o Brasil, que eu amo. Morra para sempre a inflação. Viva o plano e o real, viva o tetra e a seleção. Estas rimas simples, estas rimas singelas, sem métrica, sem pretensão. Eu não sou poetisa, falta métrica, as rimas são pobres, né? Estas rimas singelas, sem métrica e sem pretensão. Janete Teixeira Cardoso oferece a seleção. Tenho da outra Copa, só que o Brasil perdeu. Da outra Copa ficou mais bonita porque eu misturei com a propaganda do Bombril. Dona Janete, obrigada. Vai ficar registrado, entrar para a história do município, todas as suas informações. Eu é que agradeço, peço desculpas se eu falei demais.